lógica hoje é uma ciência que está muito na moda no Brasil, apesar de, há mais de uma década, eu ter feito propostas para várias instituições que se colocasse lógica no ensino, né? Mas, assim, lógica hoje está na moda e nós temos aqui uma questão do teste AMPAT. O interessante aqui é que eu consigo fazer com que o Mathemérica reconheça a semântica particular dessa notação. Por quê? A lógica também, como a matemática, não tem uma notação universal. Esse til aqui, usado como negação, ele pode ter várias outras notações alternativas. Mas o que eu vou fazer aqui? Esse é um exemplo que eu resolvo elegantemente, concisamente, usando uma teoria. Mas é interessante que o que eu vou mostrar para vocês é como que eu posso aqui apertar uma tecla aqui e vamos lá, deixa eu ver o que acontece aqui. Vamos lá. Bom, isso aqui está parecendo o Bill Gates, né? Que parece que... Ah, sim, eu não tinha carregado aqui. Outra questão importante. Como uma coisa que muitos não percebem, a matemática é uma área conflitante. Quando você tem que ensinar várias áreas da matemática, para não falar da física, usando um software, aí vocês vão se dar conta de uma coisa. As convenções matemáticas são as coisas mais absurdas que tem. Não se dá conta disso até que se seja forçado a programar no computador. Então, eu carrego pacotes de acordo com as necessidades. Notações comuns em combinatória entram em conflito com notações comuns em outras áreas da matemática. Tudo bem. Então, aqui o objetivo não é resolver o problema usando uma tabela verdade, não, que seria uma resolução cansativa e deselegante. Mas é mostrar que o estudante brincando com isso, ele pode... Aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui, um algoritmo já leu a estrutura da fórmula aqui, passo a passo. Eu poderia descrever para vocês, passo a passo, o que aconteceu aqui. E montou uma tabela verdade que permite, então, com que você atine com a resposta. Ó. Ele quer saber para quais valores de P e Q essa expressão aqui seja falsa. Primeiro, eu resolvo para o estudante pelo método normal, elegante, conciso, utilizando os conceitos que ele tem que saber. E, em seguida, eu comprovo para o estudante, olha aqui, ó, a tabela verdade, leve isso e estude. Então, outra vantagem do software é que também ele aumenta a segurança do estudante com relação ao professor. Nós sabemos, isso é comum, que o professor erra, comete muitos erros, e com o software diante dele, ele já não pode errar tanto, porque o software está lá para comprovar e mostrar. Eu vou dar para vocês exemplos agora em teoria dos números, né? Problemas muito simples, por exemplo, MDC. Aqui, ó, eu vou digitar aqui MDC de 3.600, eu poderia pegar aquilo ali, copiar e colar, tudo bem, estou mostrando para vocês, tá? 3.120, escolhi esses números aqui aleatoriamente, vocês poderiam sugerir quaisquer outros. Digamos, eu programei aqui o MDC para ser calculado utilizando o método da fatoração simultânea, olha aqui, ó. Olha que coisa fantástica. Eu programei aqui um algoritmo que pega a expressão, decompõe a expressão e já monta o quadro pronto. Eu já não perco. Isso é nisso com o qual o estudante tem que se concentrar. É na formação dos conceitos, na organização deles, e não com detalhes fastidiosos que até hoje a nossa escola brasileira faz o estudante pensar. Eu tenho um filho de 11 anos que eu me recordo que houve uma época que ele passou... Aliás, não é o meu de 11 anos, não, é o meu mais velho. Ele passou meses na escola calculando o MDC à mão, sem nenhum entendimento do que significava realmente MDC, máximo divisor comum, de todos os divisores comuns, o maior. Meramente por quê? Porque no Brasil existe um exagero de querer dizer que o matemático é mais inteligente quando ele recorre ao cálculo mental. Não, isso é uma besteira. Em outros países do mundo, não se perde tempo mais com distinções. Uma vez que os conceitos tenham sido aprendidos e internalizados, podemos delegá-los para a máquina. Poderíamos dar hoje provas em concurso, onde o estudante pudesse usar uma calculadora, por que não? Qual é o problema? A calculadora não fala nada por si, ele que vai ter que organizar o conhecimento de forma declarativa e dar a resposta. Bom, aqui então é outro exemplo de como que você tem aqui um algoritmo já armado na sua frente. Isso aqui pode ser copiado. Ó. Isso aqui não é meramente notação morta, não. Aqui, ó. Se eu colar isso aqui tem vida. Ó. A resposta, 48 lá embaixo. Nada que está aqui nessa tela é notação estática ou presa, não. Tem uma semântica embutida aqui. Outro exemplo aqui é o seguinte, né? Isso aqui é a simplificação de radicais, ou seja, o software aqui tem rotinas para pegar isso aqui e mostrar qual é o valor disso. Mas isso aqui eu não vou falar da forma como eu pensei, não. Eu posso selecionar isso aqui, 'e aplicar uma função qualquer. Por exemplo, vejamos, 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻⁴. 3.600 × 10⁻
Vamos ver aqui. Pronto. Raiz quadrada de 2. Né? Claro que a resolução, a simplificação dessa expressão não é trivial. Esse aqui é um exemplo particularmente escolhido para essa ocasião mesmo. Né? Não estou querendo dizer que é uma expressão comumente encontrada em provas, não. Isso aqui, de fato, é uma expressão cuja simplificação exige o conhecimento de algumas técnicas de racionalização, números algébricos, né? Mas tudo bem, isso aqui é um exemplo para mostrar que o software me deu a resposta. E combinatória. Combinatória, bom, eu tenho muita coisa para poder falar, não vou poder falar agora. Eu já vou logo partir para, deixe-me ver aqui. Eu vou partir, então, para falar sobre o implot, que é o tempo que me resta. Porque parte da minha apresentação hoje é chamá-los, congregá-los, exortá-los a que participem desse curso que será dado em janeiro. Eu escolhi o Mathematica para ser o centro da atenção, por quê? Porque ele contém todos os ingredientes que estão relacionados com o uso dos softwares para pesquisa ou ensino, todos. O conceito de programação. Por exemplo, muitos professores me perguntam, puxa, mas eu vou ter que aprender a programar, não quero programar. Mas isso é uma coisa interessante. Eu gostaria só de convencê-los dessa premissa fundamental. No estado atual da arte, é simplesmente impossível querer se eximir da programação. Por quê? Vejamos. Suponhamos, para fazer uma experiência mental, suponhamos que você estivesse diante de uma máquina fictícia que pudesse responder a todas as suas perguntas. Suponhamos que você tivesse um oráculo, né, na terminologia daquele lógico inglês Alan Turing, né, o nome muito charmoso que ele deu para uma suposta máquina lógica que poderia dar resposta a quaisquer perguntas que fossem formuladas. Então, o professor do futuro gostaria de chegar diante de uma máquina dessa e falar assim, trace uma pirâmide para mim, retire aquele lado da caixa, calcule isso, faça aquilo, traga essa figura. Bom, eu preciso de dar ordens para a máquina. E ordens são dadas via uma linguagem. E toda linguagem requer necessariamente um sistema de convenções. Como é que nós vamos conversar com a máquina sem que certas convenções estritas sejam estabelecidas para que não haja ambiguidade nem vaguidade? O estudo dessas convenções é a programação. A programação só difere de um software para outro nos detalhes sintáticos, né, na forma dos comandos, mas o professor, o estudante, o matemático, ele tem que se convencer. Programar é prazeroso, é fabuloso, você vê a máquina fazendo criando uma sequência de eventos que se colapsam num só, da forma como você previu. Então, a programação, e parte do curso do Implot, eu darei para vocês conhecimentos simples, introdutórios de programação. A programação de computadores, a programação de computadores, eu não gosto de usar o sujeito duplo, né? É feio. A programação de computadores traz à tona uma série de tópicos cuja importância matemática tem o seu lugar também, como qualquer outra área da matemática. O conceito de variável, de atribuição, a diferença entre uma sentença declarativa e imperativa, esses são conceitos fundamentais que servem para a educação de qualquer cidadão. O ato de programar, então, tem que ser desmistificado. Não é hoje mais uma especialidade. E quando eu falo que eu estou programando matemática, tudo que eu fiz aqui foi sem usar programação explicitamente. Porque o objetivo é que isso seja apresentado para alunos que não têm que saber do que acontece nos bastidores. Né? Então, são dois usos potenciais diferentes do computador. O computador para o professor. O computador como ferramenta, o software como ferramenta para o professor, que vai ser um instrumento de transmissão do conhecimento. Outro uso é o computador para o estudante que vai interagir com ele. Nesses dois casos, a programação pode ficar invisível por detrás. Agora, para aquele que vai criar os cenários, ele tem que saber programar. E programar é uma arte que hoje eu acho mais fundamental do que certas habilidades matemáticas que ainda são ensinadas na escola. Muita coisa, essa é uma opinião, eu sei que é radical, polêmica, mas eu estou preparado para defendê-la sob quaisquer argumentos que me forem apresentados. Muitas áreas da matemática hoje não servem a nenhum propósito mais. Por exemplo, para que ensinar multiplicação de matrizes prematuramente no ensino médio, sendo que o estudante não tem nenhum problema que lhe é oferecido concretamente para que ele veja a aplicação de matrizes. Não se trata também de restringir o ensino da matemática meramente àquilo que é utilitário, não.
mas nós temos várias outras habilidades mentais fundamentais que o estudante pode desenvolver antes de entender a própria matemática. E uma dessas atividades é programar um software como o Mathematica. Eu não falei nada de como se programa nele, é uma linguagem de alto nível, que tem uma série de detalhes interessantíssimos, mas esse não é o tema da minha palestra hoje. Eu gostaria de dar exemplo para vocês de outras áreas, combinatória, quaisquer áreas da matemática. Não existe nenhuma área no momento. Toda a área da matemática que seja passível de tratamento computacional, qualquer parte da matemática que possa ser algoritmizada, mecanizada, ela pode ser colocada aqui. Com a mesma facilidade com que o professor usa lápis, papel e cabeça. Eu agora vou partir e vou mostrar para vocês um outro software, que é o Implot, que será, de fato, o tema do meu curso em janeiro. O Implot é um software muito famoso, gratuito. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre o Implot. É um software criado por um professor americano, Richard Paris, com o qual eu me sinto, de certa forma, um dos pais do Implot. O Implot, apesar de ser um software gratuito, tem código fechado. Richard Paris é um professor da academia Exeter, nos Estados Unidos. Ele desenvolve esse software já há anos no site da Gregos e Troianos, depois eu mostro para vocês, tem uma história que eu escrevi sobre o software. E a partir de 1999, não me recordo bem, eu comecei a me interessar em enviar sugestões para o Richard Paris para melhorar o Implot. Grande parte do que o Implot é hoje, eu me orgulho em dizer, é decorrente das tentativas que eu fiz de convencer o Richard Paris a mudá-lo, porque no começo foi difícil. Eu propus a ele uma série de mudanças que foram muito radicais e com o tempo, depois que nós criamos laços de amizade, confiança mútua, né, sem a burocracia comum que se vê no Brasil, ele nunca me pediu para ver meu diploma, quer dizer, as coisas que eu enviei para ele falavam por si. Então, paulatinamente, o Implot foi se tornando um software maravilhoso. E grande parte do que está embutido nele são ideias minhas que o Richard Paris aceitou de bom grado. Eu vou mostrar para vocês aqui exemplos simples de cenários que eu crio no Implot, de várias áreas da matemática também. O Implot, antes de mais nada, é um software que certamente não tem o poder do matemática, né? O Mathematica é um software que permite fazer tudo. O Implot é um software que se restringe à área da geometria analítica. Mas, como tal, ele pode ser aplicado, digamos, na 8ª série, né, onde já se vê o trinômio do 2º grau, no 1º ano, né, do ensino médio, que é basicamente funções e gráficos. Todas as funções clássicas da matemática estão no Implot. Muitas delas colocadas por sugestão minha. E também no 3º ano, onde é retomado o estudo da geometria analítica. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos simples, mas, por exemplo, um exemplo muito interessante, que é o ensino da trigonometria, que é tão difícil. Talvez vocês conheçam, ou tenham ouvido falar, de construções muito elaboradas que já foram criadas com cartolina, canetas, superposição de slides para ensinar trigonometria. Porque a trigonometria, de fato, no ciclo trigonométrico, ela traz grandes dificuldades, né? O estudante tem que imaginar um sistema de coordenadas ortogonal e superpor a ele uma circunferência orientada. Quer dizer, é relativamente complexo. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo criado. Deixa eu ver aqui onde é que eu guardei. Deixa eu ver o que deu de errado aqui agora. Vamos lá. Um momento, hein? Deixa eu ver aqui o que pode ter dado de errado. Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui. Um endereço aqui relativo que... eu faço todo o possível para que as aulas, as apresentações, sejam mágicas. Clicar no botão, clicar no link. Né? Nada dessa programação aqui que fica por detrás tem que aparecer para o aluno. Mas deixa eu ver aqui então o que aconteceu. Vamos lá. Aqui. Muito bom. Está mais claro do que eu pensava. E a
as dimensões desse notebook, de certa forma, criaram um efeito de perspectiva. Tá? Isso aqui